Essa imagem, gerada por inteligência artificial, foi feita pelo Mafinha Barba, lá no X. Então, estou dando os créditos aí para o Mafinha. Ele gerou essa imagem da Débora com inteligência artificial. E eu achei que ficou uma imagem muito bem feita, ficou uma imagem bonita, uma imagem poderosa, uma imagem em que ela, né, coloca o batom ali em primeiro plano, né, a bandeira do Brasil lá atrás dela. Então, ele retrata a Débora como uma imagem que demonstra uma mártir, digamos assim. Eu sei que mártir geralmente é uma palavra utilizada para pessoas que morreram em prol de ideias, em prol de religião, enfim. Mas eu estou usando aqui mártir como no sentido, não no sentido estrito, mas no sentido genérico, de uma pessoa que sofre consequências terríveis, que não necessariamente a morte, por conta de expressar alguma opinião, no caso, uma opinião política. Então, a Débora, graças a Deus, ela não morreu, mas então ela é uma mártir que não pagou com a vida, mas pagou com a liberdade. Então, é nesse sentido, não, eu uso mártir não no sentido estrito, mas no sentido mais genérico. E essa imagem, feita com inteligência artificial, eu considerei muito boa. É uma imagem bonita, é uma imagem que desperta patriotismo. É algo muito grosseiro, 14 anos, por uma inscrição de batom em uma estátua. Então não me venha com esse papo de golpe. Ah, não foi só porque ela pichou. Ela estava numa organização criminosa, querendo dar um golpe. Não me venha com essa. Qualquer pessoa, ainda que analfabeta, a olho nu, percebe que não haveria como uma cabeleireira dar um golpe de Estado. Isso é uma tese absolutamente ridícula. Nem os eleitores do Lula consideram que teve golpe. Teve uma matéria da CNN, Datafolha, do ano passado. Matéria do ano passado. Datafolha, 65% consideram atos de 8 de janeiro vandalismo, para 30% tentativa de golpe. Então, veja, nem os eleitores do Lula, majoritariamente, engolem essa ideia de golpe de Estado. É só o pessoal ali meio realmente gado, pessoal, né, muito tosco ou ideológico, que compra essa narrativa de golpe. Então, nem os eleitores do Lula estão endossando isso. E teve um vídeo feito por um cara muito famoso que não é da nossa bolha. Aí é que tá. O caso da Débora extrapolou a nossa bolha. Vejam isso aqui. Vocês conhecem o Augusto Cury, escritor, muito famoso, que não é da bolha da direita de jeito nenhum, pelo contrário, já até apoiou Lula. Augusto Cury, super respeitado, super conhecido, recordista aí de venda de livro. O cara fez um vídeo em favor da Débora. Eu fui até lá no Instagram dele, peguei o vídeo dele lá do Instagram dele. Eu fui lá ver, falei, realmente, não é IA, não. Ele fez realmente o vídeo e postou no Instagram dele, pedindo a revisão da dosimetria da pena da Débora. E não só da pena da Débora, mas de todos aqueles que não têm histórico de violência. O cara furou a bolha. Então, o caso da Débora é um caso importantíssimo para a gente furar realmente essa bolha da direita. O caso dela chegou ao cidadão que não é politizado, ao cidadão que está ali sem prestar muita atenção. Então, esses abusos da Suprema Corte estouraram a nossa bolha. Já não é só mais, esses abusos já não são só mais vistos na nossa bolha. A coisa extrapolou. Vamos assistir aqui o vídeo do Augusto Cury. Mas como o psiquiatra mais lido no mundo, na atualidade,
eu venho suplicar ao STF em favor de uma mãe, Débora Rodrigues, que tem 2 filhos. Débora está sendo julgada e pode pegar 14 anos de prisão. E a cada dia que os seus filhos ficam longe da mãe, eles choram e se angustiam. E registra-se no córtex cerebral janelas ou arquivos mentais traumáticos que podem encarcerar o território da emoção. Isso pode produzir sequelas inenarráveis no processo de formação da personalidade. Ela errou e é inquestionável, mas na minha opinião, uma pessoa que impunha um batom para pichar uma estátua não pode pretender derrubar uma democracia, pois se fosse assim, todas as ditaduras do mundo cairiam rapidamente. Eu já dei muitas conferências gratuitas sobre gestão da emoção para a Associação de Magistrados do Brasil, para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para o STJ, inclusive para o STF. Eu tenho muito respeito pela justiça do país. Eu sou um profissional do diálogo e sei que os membros do STF têm notável saber jurídico. Por isso, reitero, peço respeitosamente a todos os membros da Suprema Corte que revejam a dosimetria da pena de Débora. É incompreensível que uma pessoa que tem porte ilegal de armas receba até 5 anos de prisão e uma pessoa que impunha um batom possa receber 14 anos de prisão, embora em circunstâncias reprováveis. E aproveito para pedir também a revisão da dosimetria para todos que não têm histórico de violência e são primários e que estão encarcerados pelos atos repugnantes e também reprováveis de 8 de janeiro, mas que não eram os mentores deste ato. Em destaque, as mulheres. A justiça tem de ser cega, mas também tem de ter coração. A justiça tem de ter um olhar social. Então, Augusto Cury, né, ele fala aí que ele já deu palestras para tribunais, para os MPs, para o STJ, até para o STF. Então, por essa, ninguém esperava. O Augusto Cury é um cara ali, reconhecido pelo establishment. Tudo bem que ele pagou pedágio, falou, membros do STF têm notório saber jurídico. Então, ele foi polido, exatamente como o establishment gosta. Polido, né? Limpinho. Então, ficou ainda mais difícil defender essa aberração. Ele diz, abre aspas, a justiça tem que ser cega, mas também tem que ter um coração, um olhar social. Olha os termos que o Augusto Cury usou. Os termos da esquerda. A gente tem que ter coração, tem que ter um olhar social. Usou os termos da esquerda para defender a Débora. Ou seja, matou a pau. Ficou difícil, ficou muito difícil defender esse negócio. E essa comoção popular, ela foi tão grande que a Débora foi posta em prisão domiciliar. Moraes manda cabeleireira que pichou perdeu mané para prisão domiciliar. Quem diria que isso ia acontecer, né? Pois bem, aconteceu. E algo me diz que isso aconteceu porque houve comoção popular. Ou seja, desculpe o linguajar, mas é só dessa forma que a gente tem que a gente consegue expressar o que realmente são as coisas. Uma justiça que atua com base na comoção popular é uma justiça de merda. Essa é a palavra certa. Eu não vou ficar aqui, né, usando termos polidos, bonitinhos, porque não expressaria a realidade. É justiça de merda. Essa é a expressão. Lamento muito. Se você quer colaborar com esse canal, com a produção desse conteúdo, se você acha que o meu trabalho ele vale a pena, se eu estou acrescentando alguma coisa, se eu estou ajudando e vocês querem continuar patrocinando esse canal para que esse conteúdo continue sendo dado, vocês podem clicar aqui na descrição do vídeo e se tornar membros desse canal.